A todos, vamos para mais um encontro do CAD 2021. Hoje o tema é a história e a organização da SBE, que é a nossa instituição, e a palestra está a cargo da Fátima Bartalini. Então, Fátima, é contigo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, como o Rui já falou, nós vamos abordar hoje a história da SBE e a organização e administração da SBE. Para nós iniciarmos, nós vamos primeiro colocar um vídeo. Esse vídeo é um vídeo que foi feito em 2008, por ocasião da comemoração de 50 anos das manifestações das aulas psicofônicas do irmão Antônio Green. Então, nós vamos assistir esse vídeo, é um vídeo breve, e na sequência nós daí fazemos uma conversa a respeito da história e da organização da SBE. Eu acho que o grande significado desta aula, veja, eu começo a fazer essas sessões primeiro com o agrupamento espírita Afonso Pena. Ele evolui, não nas aulas, eu digo o agrupamento espírita Afonso Pena evolui e vai evidentemente se constituindo até que em 1958, veja, tudo acontece muito nesse ano de 58. Em 58, a gente constitui o Centro Experimental de Estudos Espíritas Afonso Pena. Experimental porque o irmão Antônio Green e a irmã Marina acham por bem que a gente comece a pensar sobre uma linha experimental, que a gente estude efetivamente a manifestação dos espíritos e que a gente observe aquilo que realmente eles têm como conteúdo. Então, isso em 58. Em 58, nós temos um grupo de pessoas, e eu diria assim, até pessoas eméritas na cultura do Paraná. Nós devemos ter, na primeira aula, aproximadamente, eu acredito, entre 25 e 30 pessoas. Eu não lembro-me de todos, basta dizer para os senhores, eles eram todos pessoas idosas, desembargadores, alguns juízes, promotores de justiça, militares, médicos, engenheiros, enfim, pessoas assim, porque já o irmão Antônio Green, quando se manifestava, anterior a essas aulas, ele já trazia uma mensagem diferenciada. Então as pessoas todas entenderam que para fazermos uma reunião onde ele pudesse se manifestar e fazer em forma de aula, teria que ter prontidão, as pessoas teriam que ter prontidão. Então eu lembro-me de algumas pessoas, vejo, não são todos. Eu lembro, por exemplo, do coronel João Evangelista de Melo, que comandava aqui a aeronáutica, e era um sujeito muito inteligente, nordestino, muito lido, discursava muito bem, que assistiu essa primeira aula. Eu lembro-me da dona Noêmia do Amaral Gutierrez, que é a filha do Dr. Vitor do Amaral, fundador da universidade. Eu lembro-me da Iva dos Guimarães Meder, da Hebe dos Guimarães Ribas, lembro-me da dona Carmen Tonso, lembro de uma advogada emérita aqui, que mudou-se depois para o Rio de Janeiro, doutora América, chamava de América. Lembro-me da professora Irene Eleutério da Luz, suas duas filhas, a doutora Alice e uma outra, a doutora Lili. E logo em seguida, essa doutora Lili, o doutor Lili já tinha desencarnado, não lembro, mas lembro-me deles. Meu tio, que nos ajudou a organizar o núcleo, que era General Clóvis Chagas da Zambuja, tinha ido comandar alguma coisa em Porto Alegre, não sei o que era. Minha tia não estava nesse dia, uma parte da minha família, que se dizia espírita, não estava, mas estava a dona Ana Sebastiana Patitucci, nós chamávamos de Nhanha, que é uma pessoa culta, que nos criou, a mim e os meus primos. Lembro-me eram estes. Bom, é muita gente, mas todos desencarnados. Nenhum deles, eu lembro-me que tem, porque todos eles eram pessoas que tinham mais de 45 anos, 50 anos. Então hoje eles estariam com muita idade, não é? Dona Noêmia desencarnou com 97 anos. Depois começaram a acrescentar outras pessoas, mas essa primeira aula foi feita exatamente no dia 31
né, de outubro de 1958. Há uma presença ativa de espíritos. Eu lembro que a casa ainda existe. Passa essa primeira casa, depois tem uma segunda casa que eles construíram, que é uma casinha de material, de madeira, e depois é a terceira casa, que é a casa onde o irmão Antônio Green manifestou-se pela primeira vez, no sentido de aula. Porque o irmão Antônio Green está conosco, eu devia ter, eu acentuo o processo de evidência no sentido social aos 9 anos. Desencarnou uma pessoa na comunidade, eu fui ao enterro com minha mãe e fiquei muito impressionado quando colocaram aquele sujeito os restos mortais no cemitério, fecharam. Eu nunca tinha visto aquilo e nunca tinha tomado consciência, minha geração não é de televisão, né? Então as imagens faltavam muito a gente que hoje tem na televisão. Voltei para casa e foi a grande crise de pensar e sentir o sentido da morte. Porque falava-se muito em fantasma, em lobisomem, essas coisas, que eu vivia em zona rural, né, tinha essas coisas todas. E esse irmão desencarnou e ele gostava muito de mim. Passado um ano, exatamente quando eu tinha 8 anos, quando eu fiz 9 anos, eu fui tomar uma água numa saibreira que tinha num poço. E quando eu estou tomando água, eu gostava de percorrer, eu enchia uma garrafinha de água e caminhava assim nesse saibro sozinho. Aí eu vi que alguém me chamou, ele me chamava de Mauro, ele não dizia Mauri. Esses poloneses daqui de modo geral me chamam de Mauro. E eu ouvi ele dizendo, Mauro. Quando eu olhei, eu vi que era ele, que era aquele senhor que tinha desencarnado. Não teve dúvida. Eu subi um morro, sabe? Tinha um buraco assim, essa saibreira, e tinha umas bracatingas caídas. Eu me pendurei numas bracatingas daquela, e subi, e adentrei numa mata fechada, e cheguei em casa desesperado. Minha mãe vem de cultura protestante, então, no Rio Grande do Sul, ela me fez sentar, tinha muita fé em Cristo. Não é nada, fique, me dá as mãos, vamos conversar, vamos conversar. Mas eu fiquei desesperado, porque ali eu vi que eu tinha visto o sujeito que tinha morrido. E morrido nada. Para mim, a partir do momento que eu o vi enterrar-se, era uma coisa muito dramática. Isso eu tinha 9 anos, 9 anos. A partir dali, quando eu voltei para casa, eu, não sei se cansado, alguma coisa, eu tive um impacto, me fizeram dormi um pouco. Quando acordei, eu senti que a cama tinha baixado, assim, que alguém tinha sentado na cama. Pensei que era minha mãe. Quando eu abri os olhos, eu vi minha avó, a mãe de meu pai, que era desencarnada. Não teve, eu comecei a gritar desesperadamente. Correram me atender e falaram comigo, me disseram que não era assim, que eu tivesse paciência. Eu fiquei quieto e sempre desesperado, porque aquilo era uma coisa horrível. Vejo, eu nem faço a ideia do que podia significar isso para mim quando eu tinha 9 anos. Nesse inteirinho, eles me deu um sono e eu dormi. Eles puxaram uma estante que tinha para deixar a porta aberta, e quando eu acordei com o Dr. Leocádio, que eu estava acostumado com ele. Porque quando eu tinha 5 anos, 6 anos, diziam a sessão espírita. Eu ia, e quem recebia-me, evidentemente, no centro era ele. E ele não tinha medo, né? Aí ele disse para mim, você não pode fazer assim, você não deve fazer assim. Você olhe para mim, você tem que realmente, isso não vai passar. Você vai começar a ver espíritos, e eles são criaturas boas. E agora eu vou trazer sua avó e você vai falar com sua avó. E trouxe minha avó, e foi uma coisa, no primeiro momento, um impacto que eu não sei descrever. Tamanho foi o impacto. Não é? Aí ela conversou bastante comigo, e eu conversei um pouco com ela. Veja, uma criança de 9 anos, para a minha geração, não sei que conversa a gente pode ter tido. E aí eu acordei, assim como se eu tivesse tido um sonho de falar com ela, eu acordei e vi a irmã Marina, esse irmão Antônio Green, que eu já conhecia, um irmão que nós chamamos de Paulo, que me acompanha há muitos anos, e outros espíritos que compõem, evidentemente, o Antônio da Rocha Marmo, o Dr. Bezerra de Menezes, e outros que eu não sei explicar, não é? E o Carlos Eduardo Green. Aí começaram comigo, falaram muito, e eu perdi o medo. Naquela tarde eu já não tinha mais medo. Uma coisa estranha, sabe? Desapareceu completamente. E passei a ter mais esse processo, esse acesso no sentido de evidência.
Isso foi acontecendo, e eu fui vendo os espíritos, e fui convivendo com eles, e convivendo, o irmão Antônio Green sempre muito solícito comigo, vindo pouco, o irmão Leocádio vindo todos os dias, a irmã Catarina, a irmã Marina vindo assim, esporadicamente, mas pelo menos 5, 6 vezes a semana, mais rápido. Esse Carlos Eduardo mais tempo, ficava junto comigo, esse irmão Paulo muito próximo, até que eu fui ficando, aos 13 anos fui ser professor primário, recebi evidentemente uma orientação deles, era muito forte para mim, era uma sala como um pouco maior que essa, onde tinham 5 turmas, cada conjunto de carteiras, que eram 2, tinham alunos, evidentemente, do 1º, do 2º, do 3º, do 4º e do 5º ano, aonde a gente tinha que, evidentemente, fazer aula. Então a irmã Marina teve que me ajudar, porque era muito difícil, né? E aos 17 anos já tinha se resolvido, as coisas tinham ficado mais nos seus lugares. Uma tia minha, que o marido era autoridade do Rio de Janeiro, voltaram para o Paraná, e eu então passei, evidentemente, a conviver muito com eles. E aí Dona Irene Eleutério da Luz, em 58, mudou-se para o Rio de Janeiro. Eu já conhecia o Rio, tinha ido com o tio Moisés, tinha ido para o Rio de Janeiro. Aí em 59, de tanta insistência de Dona Irene, nós resolvemos ir até o Chico Xavier. Eu, a família de Dona Irene, do Dr. Júlio Eleutério da Luz, fomos até Pedro Leopoldo. Em Pedro Leopoldo, o Chico não estava, ele tinha saído e tinha ido para Uberaba. Aí em Uberaba, fomos a Uberaba, Dona Irene estava determinada que eu visse o Chico. Chegamos em Uberaba, o Chico não estava, tinha voltado para Pedro Leopoldo. Não, nós vamos lá. Tinha um chofer e voltamos. Quando chegamos em Pedro Leopoldo, uma casa pequena, muita gente, mas assim, pessoas efetivamente, não sei como é que a gente entrou naquela sala. Entrei, junto com ele, já por último, lutaram, fecharam a porta e ficamos ali. Aí ele entrou, tinha um tablado, ele entrou, uma mesa mais alta, sabe o que é, né? Onde ele entrou com assim, já idoso, achei idoso para aquela época, eu tinha 17 para 18 anos, né? E ele parou, o povo todo ficou quieto, fez uma prece e disse: o médium do Pará. Eu não entendi Pará, nem mesmo que dissesse Paraná, eu não. Primeiro que eu não tinha muita consciência de nada disso tudo, sabe? Eu não estudava, eu sempre fui muito estudioso e era voltado, evidentemente, preocupado para entrar para a universidade, essas coisas que na minha idade e que na minha geração todo mundo tinha. Aí parei um pouco, ele disse do Paraná. Quando ele disse do Paraná, a primeira eu entendi do Pará. Dona Irene disse: não, é do Paraná que ele falou. É você, mano. Eu disse: sou eu, nada, não sou eu. Aí ele ficou um pouco, disse: de Curitiba. Aí eu disse: é seu Abíbio ou alguém que está aqui em Curitiba, aqui ficamos quietos, não fale, Dona Irene. Ficamos quietos, muita gente. Aí ele parou um pouco. E assim ficou. Eu não sei se meditando, se eu via espíritos. Tudo é muito difícil para a gente, porque a gente não. Isso passou tempo, né? 50 anos. Aí ele novamente, do Paraná, de Curitiba, eu quieto. Aí ele disse meu nome. Aí o Chico era uma pessoa emotiva. E aí ele chamou-me, abriu uma brecha, assim, as pessoas se afastaram e eu fui. Eu queria subir, não dava, eu tinha que fazer a volta assim, eu fiz a volta. Ele botou-me sentado, colocou-me sentado ao lado dele, ele aqui e eu ali. Aí ficamos, de vez em quando ele batia na minha mão. E muita gente para falar, e escrevia uma coisa parecida com esses papéis e a lápis. Aí quieto, né? Terminou a sessão, ele disse: vamos entrar aqui atrás. Aí ficaram concentrados, entramos,
E o Emmanuel se manifestou. Aí ele me perguntou se eu sabia quem era, eu estou contando isso para vocês para chegar exatamente na família Grimm. Se eu sabia quem era aquele espírito chamado, que se denominava Antônio Grimm. Eu disse que não, eu sabia que ele... Aí ele disse, esses são os irmãos Grimm. E fez uma descrição para mim, conversou comigo bastante. Eu fiquei... Entendi, mais ou menos. Mas como ele me fez uma revelação, no sentido desse processo missionário e também no processo reencarnatório, a coisa foi tão chocante para mim, foi tão dura no primeiro momento, que eu deixei aquela explicação do irmão Antônio Grimm num sentido... foi depois, eu não fiz uma avaliação como deveria fazer, porque a outra revelação foi terrível. Foi assim, eu não estava preparado para ouvir. Até hoje eu tenho certeza que aquilo tudo devia ser muito difícil para mim. Eu então ouvi aquilo. Terminado, ele queria que eu fosse comer alguma coisa lá, eu não queria. E Dona Irene e os outros acabamos não indo. Saímos dali, eu não dormi à noite. Fiquei muito nervoso, muito mesmo. O dia seguinte saíam voltando para o Rio de Janeiro. Eu fiquei tão em estado de impacto que eles ficaram preocupados comigo que eu não conseguia falar com eles desde lá até o Rio de Janeiro. Sabe? Aquilo começou a percorrer minha cabeça, meu ser, minha vida. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tenho um poder de recuperação muito rápido. Parece que eu tinha me recuperado. Aí procurei já quem era esse Antônio Grimm, essa coisa, e descobri então que eram os irmãos Grimm. Minha tia ajudou-me em dicionários, essas coisas, e descobri quem era ele. E assim foi, evidentemente, o conhecimento que eu tive, porque o irmão Antônio Grimm, ele está me ouvindo, ele sabe disso, ele nunca me disse que ele era irmão Grimm, nem que ele era os irmãos Grimm, nem o irmão dele me disse, ninguém me disse nada, nem o irmão Leocádio, nenhum deles. E ficamos esse tempo inteiro sempre trocando relações afetivas e fortes, porque o Antônio Grimm é uma pessoa muito forte, ele sempre foi uma pessoa muito forte. Eu acho que a SBE deve muito a ele, porque eu devo muito a ele. Devo concursos que eu fiz, tese, tudo que eu fiz eu devo efetivamente a ele, porque ele foi muito forte na minha vida, muito forte. Tanto ele quanto o irmão Leocádio, a irmã Marina, mas o irmão Antônio Grimm, a presença do irmão Antônio Grimm, pela sua cultura e pelo o impacto da sua intelectualidade, ele muda a gente, ele me mudou muito como pessoa. E isso foi acontecendo, né? E continua acontecendo até hoje. A presença dele é uma presença muito forte. Eu sempre digo a ele, né, que todas as sextas-feiras eu fico sempre emocionado, há 50 anos, porque é as sextas-feiras que ele vem falar comigo. E ele sempre, quando fala comigo, eu fico emocionado, me dá uma emoção. Eu não sei explicar para os senhores por quê, mas fico efetivamente emocionado. E esse é um ciclo, evidentemente, de vida, de acontecimento, né? Há duas coisas interessantes que me aconteceram e que, em um primeiro momento, eu não tomei atitudes, né? Uma foi quando eu fui professor, que eu tinha 13 anos, 13 para 14, estou dando aula nessa escola isolada, olhei e tinha um sujeito debruçado na janela, me olhando, um chapeuzinho do lado. Eu disse, posso entrar? Eu disse, pode. Abriu a porta. Eu estava ensinando perímetro para os meninos. Aí ele chegou e disse, quem é você? Eu sou professor. Aí eu de guarda-pó, porque a gente usava um guarda-pó, né? As crianças todas de guarda-pó, e em escola isolada. Ele olhou e disse, eu vou acabar isso um dia. Eu fiquei olhando para ele, eu não sabia, eu não conhecia ele. Aí ele falou comigo, me perguntou que idade eu tinha, ele disse, você é o professor mais moço que eu conheci. Nem lá na Bahia eu vi gente moça assim como você, não sei o quê. Aí falou comigo, tinha uma bolacha, queria que eu comesse, eu disse, não. Aí eu fui com ele até a porta e dei recreio para as crianças. As crianças foram no lugar e ele ficou conversando comigo, quem é teu pai, quem é isso? Ele era muito perguntador. Aí quando ele saiu, ele disse para mim, eu vou mandar alguém aqui falar com você. A semana que vem alguém aqui. Eu fiquei olhando para ele, né?
tinha a professora Angélica Colli, que gostava muito de mim, que fazia aula de manhã. Eu queria que chegasse o dia seguinte para contar. E quando se despediu, ele me disse, você anota aí. Eu sou Anísio Teixeira. Eu não sabia que era Anísio Teixeira, sabe? Não sabia mesmo. Aí foi, o dia, passado uns 3 dias, numa tarde, a professora Eni Caldeira foi me procurar. E foi assim que eu conheci a professora Eni Caldeira, e ela ficou esses quase 40 anos até ela morrer, ligada a mim. E também ligada ao espiritismo, porque ela não era espírita, mas ela passou a aceitar um pouco, particularmente a presença do Dr. Leocádio. Quando sentia alguma coisa, me procurava, falava. Nunca mais ficamos distantes. Bem como a professora Glair da Almeida Ornes, a sua família, e fomos assim nos envolvendo, né, nesse sentido do espiritismo. Mas são 2 momentos interessantes, que é o momento do professor Anísio e o momento do irmão Antônio Green, que em Minas Gerais eu confesso para os senhores que eu não liguei os fatos. Eu só liguei no Rio de Janeiro, depois que eu consegui fazer efetivamente a ligação. E estamos aqui, eu acho que é um momento significativo, particularmente pela gratidão que eu, em particular, tenho para o irmão Antônio Green. E eu sei que alguns dos senhores, sim, a grande maioria estão aqui, que são gratos à presença dele. Ele é o grande incentivador de toda essa casa, de todos os trabalhos, é crítico, tem uma visão extraordinária do mundo. Eu acho que o que eu teria que dizer é isso e pedir desculpa, que eu fiquei emocionado. Não é? Sempre que eu me lembro do Chico, não é? Nessas circunstâncias eu sempre fico emocionado. O Chico foi, eu acho que na minha vida, assim, veja, a gente não estava perto, mas a gente teve, eu acho que bem mais perto, depois que ele desencarnou, que eu vi, que a gente imaginava, porque ele sempre foi muito ligado a mim. Quando eu chegava lá, ele tinha assim, um estado de alegria, e eu também tinha, e a gente conversava muito sobre vários assuntos, e ele conversava muito sobre Santo Antônio Green. E dizia para mim, tenha paciência, você vai ter que fazer algumas coisas importantes, tenha paciência, tenha paciência. Como ele tinha me dito uma série de coisas que eu não gostei, não é? Eu até hoje continuo ainda somando isso tudo, e estou aqui, na encruzilhada do destino, né, com eles e com outros espíritos, tentando fazer alguma coisa que seja construtivo para a humanidade. Eu acho que o que eu tinha que dizer era isso. Já desde já agradecer a presença dos senhores. Vale muito a pena até rever, porque ter essa história contada por quem a construiu, né, pelo próprio professor Mauri, é muito rico. Esse vídeo realmente é um grande presente para nós. Então, nós vamos pontuar algumas coisas, já em cima da fala do próprio professor Mauri, né, trazer uma cronologia de épocas mais significativas, porque são muitas informações, e talvez a gente não consiga dar conta, né, se entrarmos ano a ano falando historicamente de todos, né. Então, em primeiro lugar, eu imagino que isso já deva ter passado pela cabeça, pelo pensamento de todos, né, em algum momento. Como é que nasceu a SBE? Teria havido um plano, um projeto espiritual para a SBE? E essa pergunta, ela foi feita efetivamente. Eu vou começar a compartilhar, tá, Rui? Só para ficar ali, a tela já ia aparecendo. Então, essa pergunta, ela foi feita em 1981, era a 5ª semana de estudos espíritas, e foi perguntado em uma entrevista, tanto ao irmão Leocádio quanto à irmã Marina Fidelis, como é que surgiu, né, como é que nasceu a SBS, teria havido um planejamento. E o irmão Leocádio diz que sim, afirmou que sim. E que havia, então, a partir desse projeto, alguns espíritos que poderiam ser os orientadores, né, desse projeto SBE. Se houvesse o reencarne do professor Mauri no Rio Grande do Sul,
esse projeto estaria sob a orientação do Espírito Dias da Cruz. Se a reencarnação acontecesse na região sudeste, o espírito orientador seria Bezerra de Menezes. E se fosse em Santa Catarina ou Paraná, ficaria aos cuidados do irmão Leocádio José Correia. Então, pois bem, o professor Mauri reencarna em 1940, na cidade de Castro, Paraná, e então nós temos aí o espírito orientador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, o irmão Leocádio José Correia. Nessa mesma oportunidade, foi dito também que há uma equipe espiritual atuante, né, que fica vinculada à SBE, e que desta equipe espiritual, Afonso Pena seria o presidente e a irmã Marina Fidelis, vice-presidente. Aí eu coloquei ali o avô do professor Mauri, o pai e a mãe. Por que o avô? Ele foi uma figura bastante importante na vida do professor Mauri. O apoiou muito, em muitas situações difíceis, ele encontrou apoio com o avô. Então, está ali João Rodrigues, o avô, Carlos, o pai, Noêmia, a mãe. E não dá para a gente dissociar, né, falar a história da SBE, sem falar do professor Mauri e sem falar do irmão Leocádio, né, uma história que se entrelaça permanentemente. Então, nós temos que ir permeando, né, e trazendo as informações aí cruzadas, né. Então, nós temos aí que o irmão Leocádio, ele é de fevereiro de 1848, encarnou em fevereiro de 1848, e o desencarne dele ocorreu em 18 de maio de 1886. E que, a partir de 1900, já havia algumas manifestações do espírito Leocádio José Correia por meio de outros médiuns, né? Então, eu citei ali o Chicuta Nogueira, a Baduca e Madame Barbato, que estariam aí vinculados a essas manifestações do Dr. Leocádio. Uma coisa interessante também para a gente mencionar, foi dito também há algum tempo que o professor Mauri, ele seria um dos últimos médiums que nós chamamos de médiums de esteio, ou médiums de massa, e que ele teria, né, essa capacidade agregadora, né, que nós percebemos permanentemente, e que em outra encarnação ele teria pertencido ao clero. Então, vamos lá, nós vamos permeando aí algumas coisas que o próprio professor Mauri trouxe com as questões da vida do professor, da SBE e do Dr. Leocádio. Então, ele comentou ali, né, que as primeiras manifestações dele ocorreram quando ele tinha 2 anos apenas, em 1942. Em 44, ele vem para Curitiba. Num primeiro momento, ele vai morar no Batel, tem ali daí, né, a questão do Palácio dos Lupion, e depois, em seguida, ele já vem para o Tingui, muda-se para o Tingui. Em 1945, acontecem os primeiros atendimentos do Dr. Leocádio, do irmão Leocádio. Em 1953, lembro que o professor mencionou ali, né? Então, tem a fundação do Agrupamento Espírita Afonso Pena. O professor, então, estava aí com 13 anos, e é o momento em que ele sai de casa, porque, como já começou a haver uma procura grande para os atendimentos espirituais, ele percebeu que acabava incomodando um pouco a família, e aí ele resolve sair de casa. Ele encontra apoio em uma pessoa, na dona Eugênia Viana da Silva, que vai ceder um local para que os atendimentos aconteçam, e o tio dele vão apoiá-lo muito nesse momento. E esse grupamento espírita Afonso Pena, ele vem com um lema: Deus, Pátria e Família.
E em 56, nós temos o começo das obras assistenciais da SBE. A dona Ana Sebastiana Patitucci, que era governanta dos Lupion, vai ajudar muito, e a dona Hermínia Lupion também. São as duas ali que contribuem de maneira pontual para que as obras de assistência social da SBE comecem a se organizar. 1958, como o próprio professor falou, é um ano bastante movimentado, aconteceram várias coisas, e mudou daí o nome de Agrupamento Espírita Afonso Pena para Centro Experimental de Estudos Espíritas Afonso Pena, para atender uma maior parcela da comunidade, né, visava um atendimento a uma maior parcela da comunidade. Nesse mesmo ano, nós temos a fundação do Grupo Erasto Gärtner, que é um grupo que existe até hoje, está voltado ao atendimento do leprosário de São Roque. É também o ano de início do exercício mediúnico, não estruturado como nós o temos nesse momento, né, modular, mas já começa ali o esboço de grupos de estudo, né, da questão do estudo na SBE. E também, então, nós temos ali a primeira aula psicofônica do irmão Antônio Green. O irmão Antônio Green vem com essa grande missão, né, de reconceituar o espiritismo no Brasil, né, vai nos trazer uma visão bastante diferenciada com relação ao espiritismo. Em 61, a gente tem a sede, então, na rua 29 de junho, 504, que já é o nosso endereço atual, né, até hoje. Em 63, a abertura do Lar de Meninos Leocádio José Correia, que é o antecessor do Lar Escola. E em 65, nós, então, passamos a ter a denominação de Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Em 65, também, há a inauguração do Museu Nacional do Espiritismo, o MUNESP. Vamos dar um salto aqui de 65 para 1972. Essa obra que está citada ali, Mensagens de Amor, é a primeira publicação da SBE em formato de livro. Hoje nós não podemos, eu pelo menos não sei, talvez alguém tenha essa informação, qual é o número de obras publicadas pela SBE. São muitas, né? 1979, então, o que era o Lar de Meninos passa a se chamar Lar Escola Dr. Leocádio José Correia. Em 1984, nós temos a inauguração do Campus de Assistência Social, que fica próximo à SBL, no Jardim Aliança, que veio se estruturando lá desde 1956, até que finalmente em 84 ele está ali melhor organizado para atender uma comunidade maior. 1990, nós temos a inauguração do Centro de Estudos Superiores Dr. Leocádio José Correia, e temos também o início da história oficial do curso de formação de coordenadores, o CFC, que depois passou a se chamar CCM, Curso de Capacitação de Monitores, e que hoje funciona com o nome de CAD-1, Curso de Atualização em Doutrina Espírita. Em 99, é inaugurada a Faculdade Dr. Leocádio José Correia, que no momento está funcionando com ensino à distância para cursos de extensão apenas. E em 2009, nós temos a inauguração do Centro Médico, que vai ampliar e melhorar ainda extremamente a questão do atendimento ao público na SBE. 2013, o Lar Escola vai para uma nova sede, são os 2 blocos que já estão terminados, e o terceiro que ainda está em fase de construção. Nós temos essa nova sede do MUNESP, totalmente remodelado, modernizado, e temos também a ampliação da sede. 2014,
fundação de mais alguns grupos de frente de trabalho, Grupo Tunas, Grão em Grão. 2015, o Espaço de Integração Marina Fidelis começa a funcionar. 2016, mais um grupo de frente de trabalho em Rio Branco do Sul. 2017, nós temos a retomada da Semana de Estudos Espíritas, que havia ficado adormecida por um período. É importante a gente lembrar aqui que a SBE tem declaração de utilidade pública municipal, estadual e federal. Então, com relação à história da SBE, seria isso que nós teríamos a dizer. Eu vou entrar na sequência, na parte da organização e administração da SBE, certinho? Então, vamos lá. Organização e administração da SBE. Gente, vocês não têm ideia do dinamismo, quer dizer, tem sim, claro que tem. Com relação ao dinamismo que é a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas e quantas coisas acontecem, quantas frentes de trabalho nós temos ali. Então, primeiro eu vou falar de como é que ela está organizada. Nós temos uma estrutura administrativa que está assim, nós temos a função, né, do presidente, que é o professor Mauri Rodrigues da Cruz. É uma função que não tem troca, o professor Mauri será presidente enquanto ele estiver aqui conosco. Aí, vice-presidente é uma pessoa, secretário, nós temos 2 secretários, são 2 tesoureiros, 1 orador, 3 pessoas que fazem parte do Conselho Fiscal, uma pessoa que é o administrador da SBE, e aí nós temos o colegiado. O colegiado vem a ser o quê? São todos os coordenadores gerais dos diversos dias da semana, então coordenador geral da segunda, da terça, da quarta, da quinta e assim por diante. Mais o coordenador geral do CAD e mais o coordenador geral do grupo de crianças e adolescentes. E dentro do colegiado, nós temos a figura do coordenador do colegiado, que é um cargo que em aproximadamente 2 anos muda a pessoa. Então, a partir do vice-presidente, tem uma rotatividade, tem uma periodicidade, são eleitos, são reeleitos e tal. O presidente, ele se mantém. Então, a organização administrativa da SBE, basicamente, seria dessa maneira. Aí nós temos as secretarias, né? Então, a gente tem a Secretaria-Geral do Exercício Mediúnico, a SEGEM, que vai atender a toda a questão do exercício mediúnico, cadastro das pessoas, dos médiuns, dos coordenandos, dos coordenadores, lista de chamada, transferências, normatização, tudo que diga respeito à secretaria, que diga respeito ao exercício mediúnico, vai passar pela SEGEM. E aí nós temos os grupos de exercício mediúnico, que são modulares, na SBS sede são modulares, do módulo 1 ao módulo 10, e dentro do GEM, nós temos um objetivo, um desejo a ser alcançado, que é com relação à promoção da pessoa, né? Então, a promoção, a preservação e a valorização da vida, a conscientização do indivíduo, né, para um sentido universal da vida, né, o caminho da evolução, a busca da evolução. Aí nós temos grupo de exercício mediúnico para crianças e adolescentes, a partir de 6 anos, até aproximadamente 16 ou 17 anos, que daí o adolescente ingressa no grupo de adultos, às vezes um pouquinho mais tarde, fica ali até os 18 anos, vai depender um pouquinho de cada adolescente. E ainda vinculado a grupo de exercício mediúnico, nós temos o Ateliê Mediúnico de Artes, o AMA, que funciona na terça-feira, por enquanto. Daí, como é que está toda a organização da SBE? É uma estrutura enorme, e
com várias demandas, várias necessidades diferenciadas, né? Então, nós vamos ter ali o atendimento ao público, que, logicamente, nesse momento está suspenso em função da pandemia, mas será retomado tão logo seja possível, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O atendimento público da SBE, segundas e quartas-feiras, às quintas-feiras à tarde e sábado à tarde também. Nós temos uma secretaria dos gabinetes de orientação. Essa secretaria, ela atende as pessoas para fazer agendamento de consultas com os médicos que fazem parte lá do centro médico, para agendar acupuntura, atendimento de psicólogos. Esse gabinete funciona nesse sentido. O setor de informática vai cuidar de interligar a SBE, colaborar no sentido da melhoria sempre dessa questão da comunicação e da tecnologia. Nós temos um projeto que é o projeto Despertar, que é para voluntariado, para que quem tiver interesse em fazer algum tipo de trabalho voluntário na SBE, vai procurar o Francisco, que é o responsável pelo projeto, vai se predispor, e aí vai ser verificado onde é que essa pessoa vai se encaixar, de que maneira que vai acontecer esse trabalho voluntário. O grupo Triagem Bazar é um grupo que vai receber as doações de roupas, de acessórios, de móveis, de equipamentos, utensílios, uma série de coisas que chegam à SBE. Esse grupo vai fazer uma triagem, selecionando o que tem condições de ir para o bazar, o que não tem condições de ir para o bazar, o que tem condições de ser higienizado e aproveitado, e faz essa seleção, e depois vai fazer a separação, né, dessa doação para as diversas frentes, e destinar aquilo que é do bazar, vai para o bazar. Imprensa e divulgação vai tratar exatamente de fazer toda a parte de divulgação das mensagens, divulgação das mensagens impressas, dos livros, fazer chegar as mensagens psicofônicas, né, a gravação das mensagens psicofônicas do irmão Antônio Green, fica tudo arquivado e guardado, e depois aquilo que pode ser divulgado, conforme vai sendo liberado, vai para divulgação, ou vai para as pessoas que fazem revisão para os livros, e etc. A livraria da SBE, que tem todos os livros da casa, basicamente todos os livros da doutrina dos espíritos, e diversas outras obras também, e quando não tem a obra que nós procuramos, é sempre possível pedir para o Alfeu, e ele consegue agilizar para a gente essa questão de que tenhamos em mãos as obras que queremos. E também disponibiliza quase que todo o receituário do irmão Leocádio, né, muita coisa dos fitoterápicos, dos imunizadores, né, autoimunizadores para que ajudem na imunidade, todas essa parte de medicação que se consegue, o Alfeu também coloca na livraria. E nós temos na SBE também uma biblioteca. Essa biblioteca fica ali na entrada do atendimento público, do auditório. Do lado esquerdo tem uma escada, em cima da escada nós temos a biblioteca. Tem várias obras, é possível fazer a carteirinha, não só para quem é coordenador, mas os coordenandos também, e atende a comunidade, o entorno da SBE também é possível, as pessoas que vêm para a palestra, ou que estão ali para o passe, essas pessoas podem fazer a sua carteirinha lá na biblioteca e retirar as obras como empréstimo. O Bazar da Amizade são pessoas que se encontram no lar escola, preparam várias coisas de crochê, de bordado, de artesanato, são vários itens que são preparados e elaborados para posterior venda.
O Bazar do Artesanato é o que funciona ali próximo da livraria, né, no hall de entrada, na sede. E o Bazar de Usados é o que funciona atrás da nossa antiga sede do museu. Às vezes tem um bazar maior, daí é feito ali no anexo, mas usualmente sempre seria na terça-feira, agora também está fechado. Então, os produtos que vêm lá do grupo Triagem vão para esse bazar. Nós temos um grupo que confecciona o algodão, aquele algodãozinho que nós recebemos, né, levamos, basicamente todo mundo leva para casa, quando sai da consulta do Dr. Leocádio, ou quando precisa, vai até a SBE e solicita, né, o algodão. Então, tem um grupo que faz a confecção do algodão, e aí tem um grupo que faz a energização desse algodão, seguindo as orientações do Dr. Leocádio. Nós temos um grupo de irradiação e um grupo de ectoplasma ou ectoplasmia, também na SBE. Como grupo de estudo e pesquisa, nós temos o NEP, né, que é um núcleo de ensino e pesquisa, os grupos de psicopictografia, grupos especialistas, se destinam também ao produto mediúnico, ao processo mediúnico, o estudo, né, desse processo todo. O CAD, o curso de atualização em doutrina espírita, com funcionamento anual, e o centro médico, ou centro de orientação à saúde, é um grupo de médicos que se reúne e fazem pesquisa da medicina, ou da aplicação da medicina vinculada à doutrina dos espíritos. O receituário do Dr. Leocádio pesquisado, sendo com protocolos, tem um termo para isso, eu não me lembro, mas, enfim, no sentido de credenciar as receitas que são passadas na SBE, para que seja comprovado cientificamente que isso é válido, que as receitas são válidas. E outras pesquisas também vinculadas à questão da medicina e à doutrina dos espíritos. Validar as receitas, isso. As frentes de trabalho. Então, nós temos Chicuta Nogueira, que vai tratar da arrecadação de alimentos para a SBE. O Sara Martin é um grupo que atende ao presídio, presidiários. Francisco Fajardo é um grupo que atende prostitutas, travestis, garotos de programa. O centro médico, que tem ali o grupo dos samaritanos, então vai atender a drogados, pessoas com dependência química, alcoólatras, tem a parte da acupuntura, funciona, interno, daí fica dentro do COS, dentro do centro médico. O grupo Leia Correia é um grupo de passe e leitura de evangelho em domicílio, é solicitado, a família ou a pessoa pede e é encaminhado um grupo para fazer esse atendimento. O grupo Dr. Erasto Gertner é um grupo que atende ao antigo leprosário de São Roque, hoje chama-se Hospital Dermatológico de Piraquara. O grupo Ana Sebastiana Patitucci atende aos internos, os idosos internos no Recanto do Tarumã. O grupo Clóvis Junqueira Danção é o grupo que faz o atendimento à comunidade durante o dia na SBE, respondendo a dúvidas, fazendo passe, atendendo o telefone, buscando informações. Temos um grupo que organiza as palestras de domingo, normalmente seria no domingo, abre a palestra, tem um período de palestra, e daí é aberto para perguntas da comunidade. O grupo Grão em Grão é o grupo que atende o Lar Escola, eles trabalham especificamente para atender o Lar Escola nas necessidades de alimentação do Lar Escola. O grupo Tunas e o grupo Rio Branco do Sul
São 2 grupos que trabalham, cada um em uma das comunidades, o grupo de Tunas e o outro em Rio Branco, atendendo a comunidade nas necessidades de roupa, de alimento, de educação e higiene, busca de integração com um pouco de leitura da doutrina, levando mensagens, atender a população não só na assistência social, mas também buscando promover as pessoas. O Espaço de Integração Marina Fidelis, que é a chácara da SBE, né, nós chamamos de chácara, que tem ali a importante função de buscar a integração do homem com a natureza, com o meio ambiente, de nos colocar em contato, né, com o meio ambiente. Atividades culturais. MUNESP, o Museu Nacional do Espiritismo, o Teatro Enio Carvalho. Entidades coligadas. O Lar Escola, Dr. Leocádio José Correia, o Bazar de Artesanato, que funciona do Lar Escola, o Espaço Green, é o que nós chamamos de a Horta do Lar Escola, é um espaço para cursos, pequenos cursos e para venda daquilo que é produzido na horta. Centro Esportivo Superação é ao lado da Horta do Lar Escola, está terceirizado, está sendo administrado por um terceiro. O campus de assistência social, que nós já citamos anteriormente, né, que cuidam de várias famílias, a família toda está envolvida ali na assistência social. Então, assistência a adolescentes, gestação precoce, vários cursos de cabeleireiro, de manicure, atendimento de dentistas, uma série de acompanhamentos ali no campus. O Centro de Convivência Irmã Catarina Boaventura é o que fica exatamente em frente à sede da SBE, está voltado a diversas oficinas para atender a pessoas a partir, acho que agora é a partir de 40 anos, 35 ou 40 anos. São várias oficinas, oficina de filosofia, oficina de poesia, oficina de yoga, em várias coisas que acontecem ali. Obviamente, não nesse momento, mas a estrutura seria essa, né? O Lar Odila Portugal Castagnoli, em Campo Largo, e o Lar Infantil Dr. Leocádio José Correia, em Paranaguá. Funcionam nos moldes do Lar Escola que nós temos aqui em Curitiba, né? Atendimento às crianças da comunidade, procurando atender com todas as refeições, com doações, com toda a parte pedagógica, com orientação de estudo sistematizado. Nós temos núcleos filiados. Em todas essas cidades do país, nós temos núcleos filiados. Então, os núcleos vão funcionar seguindo a orientação da SBE, a mesma filosofia de trabalho da SBE, no entanto, com estruturas diferenciadas. Então, há núcleos que funcionam, por exemplo, com 4 pessoas, há outros maiores que daí já conseguem se organizar para ter grupo de estudo, grupo de exercício mediúnico, conseguem fazer atendimento público. O Rio de Janeiro é um exemplo de um núcleo maior, bem estruturado, tem, além de todo esse atendimento para os coordenadores, atendem a comunidade, fica aberto o dia inteiro para fazer passe, para receber as pessoas que precisam. São Paulo é outro núcleo grande, mas nós temos também os menores, né? E também se mantêm abertos, com força, sempre, na questão de se vincularem à doutrina dos espíritos e, basicamente, a filosofia de trabalho da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Eu queria fazer um comentário nesse sentido, né? Quando a gente está falando de SBE, com relação à história e à organização da SBE, de nós pensarmos na importância de cada um de nós nessa estrutura, né? Porque nós somos uma referência também. A SBE não é
como é que eu vou dizer, não é uma estrutura em si, nós é que fazemos a SBE, né? E nessa história, nessa trajetória da SBE, o Rui é mais antigo que eu, ele é mais jurássico ainda. Mas sendo mais novos ou mais antigos de SBE, o que cada um de nós contribui para fazer essa história, para construir essa história da SBE, né? A nossa responsabilidade enquanto escritores e coautores da história da SBE, né? E essa importante função que nós temos com relação ao que o irmão Leocádio nos traz, que é do ensinar a pensar. E quando a gente comenta isso, do ensinar a pensar, para mim fica muito forte a questão da cultura da paz, que eu aprendi isso na SBE, ou eu desenvolvi melhor isso na SBE, né? Que essa educação, quando a gente ensina a pensar, ela promove a pessoa de uma forma racional, e a pessoa se percebendo, ela é capaz de fazer transformação em si, ela é capaz de fazer transformação no seu entorno, nas pessoas que estão mais próximas, e isso vai desdobrando. E a SBE traz para a gente muito forte a questão do afetivo, a questão do amor ao próximo, né, da construção do saber fundamentado no amor. E isso, para mim, fica muito marcante no sentido de que esses ensinamentos todos nos levam à questão de uma construção da cultura da paz. Então, o que é que cada um de nós, né, qual é a nossa colaboração, por menor que seja a nossa colaboração com a SBE. E eu encerro aqui a fala, talvez tenha ficado alguma coisa, foi muito rápido, né, para dar conta, mas nós deixaremos um resumo melhor sobre os grupos no blog da SBE, a gente vai colocar um pouco mais, né, para não ficar tão resumido, informações melhores, que vai ficar disponível. Se alguém tiver alguma contribuição, né, que saiba alguma coisa e queira colaborar com relação à história da SBE, com relação à organização, por favor, fique à vontade, com perguntas, comentários. O Arion César está pedindo para comentar sobre a sobrevivência financeira da SBE, da entidade, né? Isso é bastante sério, porque a SBE não tem receita própria, vamos colocar assim, não há algo que seja vendido periodicamente e que dê conta das despesas da SBE. Não tem nenhum kit mediunidade que a gente possa vender e arrecadar fundos, né? Então, o que acontece? A SBE tem as doações, que nesse momento estão bastante pequenas, moderadas, e em períodos de férias também as doações caem muito, e as despesas não, as despesas continuam, há despesas fixas que são permanentes. Nós conseguimos verba da venda dos livros, né, por meio da livraria, por meio dos bazares, e doações da comunidade. Então, não há uma fonte de verba fixa. Por isso é extremamente importante que cada um de nós, enquanto participante da SBE, possa contribuir, no mínimo que seja, né, com aquilo que for possível, porque não há realmente alguma coisa que se possa contar firmemente em todos os meses. Por enquanto não tem nenhum comentário aqui, Fátima. Eu só queria frisar, inclusive o Paco e o Roger têm alertado a comunidade da SBE de que nesse momento da pandemia nós estamos tendo algumas dificuldades justamente porque, como não temos atividades presenciais, reduzem muito as contribuições.
E, como você disse, as despesas continuam. Mas nós já mandamos esse alerta e essa solicitação para o grupo, né? Só um lembrete, né? A Ana Borges está comentando aqui: importantíssimo ter doações regulares, há como cadastrar para lançar a doação diretamente no cartão de crédito, né? A minha contribuição eu faço pelo cartão de crédito no PayPal, eu acho que é o PayPal, se eu não me engano. Então, aí tem várias formas das pessoas contribuírem, né? O imposto de renda também pode ser, na conta de luz também pode ser, por meio de doações também, se a pessoa não tem condições de fazer uma doação em dinheiro, mas dá para colaborar com as frentes de trabalho, por exemplo, com produto para cesta de alimentos, porque a SBE atende a muitas pessoas da comunidade, e nesse momento de pandemia, as doações caem muito. Então, nós estamos com dificuldade para montar cestas para ser entregue para a comunidade. E é necessário também. Então, comprando as obras da SBE, né, comprando os livros da SBE, são várias maneiras que nós podemos ajudar. E, lógico, eu me sinto responsável. Eu fui extremamente beneficiada pela SBE desde o momento em que eu cheguei na SBE. Eu ganhei muito, eu recebi muito, não só da SBE, como do Dr. Leocádio, professor Mauri. Isso impactou muito positivamente na minha vida. E de uma maneira ou de outra, eu faço uso da SBE. Eu me sinto responsável em colaborar financeiramente para manter a instituição, né? Então, acho que seria bastante interessante nós pensarmos nesse sentido, né? O Ariel está perguntando sobre a faculdade, se ela é superavitária ou deficitária, né? A faculdade, no momento, ela não é deficitária, porque ela está com curso só de extensão, à distância, e parte do prédio lá está sendo alugado para uma outra faculdade que está em fase de encerramento das atividades e só para atendimento dos alunos, encaminhamento para outras faculdades. Mas a faculdade teve muitos problemas, como todas as faculdades privadas tiveram, nesses últimos, principalmente a partir de 2016, com a crise econômica que se instalou, né? E com o desemprego, evidentemente, as pessoas começaram a ter dificuldade de fazer frente às despesas com educação. Então, isso realmente trouxe muitos problemas para a faculdade. O Gilson Fátima está perguntando como podemos fazer para a contribuição mensal. Já foi dito, né, pelo cartão de crédito, dá para ser via o PayPal. Banco. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar com o Paco hoje, vou pedir para ele me passar todas as formas de que seja possível a contribuição, e eu repasso para o grupo no WhatsApp. Nessa semana foi também feito uma informação sobre a possibilidade de contribuirmos com parte do imposto de renda a ser pago. Aqueles que têm imposto a pagar, além do que já pagaram durante o ano, podem direcionar parte do imposto, tem lá as instruções, eu acho que nós mandamos para o grupo também, parte do imposto para o Lar Escola. Não é isso, Fátima? Isso mesmo. Isso. Mas eu converso com o Paco e aí eu passo essa informação. Isso, tem várias formas de contribuir. Tem ali vários bancos, Itaú, Banco do Brasil, tem várias maneiras ali de fazer essa contribuição. Melhor mesmo colocar depois por escrito ali no grupo, que acho que facilita para todos. Isso. A Ana está sugerindo aqui que a gente coloque as contas da instituição no blog. Eu tenho essas informações todas, depois nós colocamos. Coloque no blog, eu vou colocar no blog. Uhum. A Ana Sera está falando em débito automático, eu não sei se a SBE tem algum convênio com débito automático. É possível. Quem faz o cadastro, coloca na sua conta, por exemplo, vou fazer o depósito para a SBE via Banco do Brasil. Então, você deixa débito
acho que não é débito automático, tem um outro nome, que todo mês aquela transferência é feita para a SBE. É possível. Isso. Eu vou relacionar tudo isso e a gente coloca, né? Coloca essa informação e aí fica a critério das pessoas. O Ariel está informando aqui que é 3% do imposto devido, você pode transferir para uma instituição credenciada, né? Do projeto Criança, uma coisa assim. E antes da declaração é 6%. Né? Até o final do ano é 6%. Quando começa o ano seguinte, que a gente tem que fazer a declaração, aí cai para 3%. Mas tem as instruções lá, eu estou falando aqui de memória. O Lar Escola também colocou ali essa questão da criança quer futuro, criança não quer esmola, criança quer futuro, né? Que é um fundo municipal da criança, Contiba, também dá para fazer doação por ali. Tá tudo aqui, eu tenho essa parte toda, a gente pode colocar daí depois, disponibilizar isso. E é impressionante, porque quando nós ficamos assim distantes da instituição, né, acaba esquecendo, a gente sabe que é tomado por uma série de coisas durante o dia, parece que nós trabalhamos mais agora do que antes, né, então auxilia bastante essa questão de deixar em débito banco, cartão de crédito, conta de luz, ajuda bastante, porque antes nós tínhamos aula do irmão Antônio Green, chegava ali todo mês, todo mundo lembrava da contribuição, né? Eu só queria comentar alguma coisa sobre a história da SBE, né? A Fátima já fez toda a exposição, o vídeo do professor faz uma síntese muito interessante da história dele, que se confunde com a história da SBE, né? Porque sem ele, eu acho que nem a SBE existiria, né? Acho não, com certeza não existiria. Esse módulo a gente sempre manteve desde o início, porque ele o curso se dirigia à formação de coordenadores da SBE. Então, era importante que os coordenadores tomassem conhecimento de toda a organização e funcionamento da SBE. Eu confesso a vocês que eu estou lá, o ano que vem vai completar 50 anos que eu participo da SBE. Se vocês me perguntassem como é que se organiza a SBE, eu teria dificuldade de descrever, porque vocês viram que a SBE cresceu muito, né, como a Fátima bem demonstrou, tem N segmentos, setores, grupos de trabalho, frentes de trabalho, que a gente não consegue falar de memória, né? Mas como eu estou lá há muito tempo, eu sou testemunha do crescimento da SBE. Isso é algo assim que, para mim, é muito, muito claro, né? Que quando eu comecei lá em 72, eu era menino, estava saindo da adolescência, a SBE só tinha 2 grupos de exercício mediúnico. Um funcionava na terça e outro na quinta-feira, no salão. O salão não tinha aquela parte de alvenaria, a gente entrava direto no salão, tinha uma areazinha na frente, a gente subia uma escadinha, entrava direto no salão, e ali funcionava naquela mesa solene ali, que o irmão Leocádio faz a abertura, o irmão Mori faz a abertura dos trabalhos ao público, funcionava o exercício mediúnico. E era muito diferente do que é hoje, né? Era um momento, porque os espíritos, interessantes, os espíritos trabalham com a mentalidade. E naquele momento, a mentalidade ainda estava no nível fenomênico, né? No espiritismo de fenômeno, digamos assim. Então, a gente chegava às 8h30, sentávamos em torno da mesa, apagavam-se as luzes, distribuía uma folha de A4 com lápis ou caneta para cada um, e na primeira meia hora a gente tentava fazer psicofonia, na primeira hora do trabalho, na segunda hora nós tentávamos fazer a psicografia, e 10h30 terminava o trabalho, acendiam-se as luzes, fazia-se a prece, e ia todo mundo embora. Era assim que funcionava. É muito diferente do que nós temos hoje. Uns 2 anos depois, começaram a chegar algumas pessoas, como o irmão Orfeu, o irmão Eliel e outros, e aí possibilitou a equipe espiritual expandir os grupos de exercício mediúnico. E aí começou a mudar também a mentalidade, porque com a entrada de novas pessoas, alterou-se também a massa crítica. Isso alterou a plataforma
sobre a qual os espíritos conseguem trabalhar. E assim foi, né? Hoje nós temos essa produção literária que a Fátima citou, só livros do Irmão Grimm, das aulas do Irmão Grimm, publicados, nós temos 25. Né? O 2019 já está na gráfica para ser impresso. Do Irmão Leocádio, eu teria que contar, que eu não tenho aqui de memória. Tem o livro da Irmã Marina e tem mais o livro do Irmão Alexander. E tem os livros do professor Mauri, que têm sido publicados pela editora da SBE. Então, se nós somarmos isso, eu acredito que passe de 100 livros já publicados. Né? Até seria interessante eu conversar com o Alfeu deve ter isso tudo já catalogado. Então, vejam, é um crescimento, assim, vocês viram ali no vídeo, a casinha onde começou a SBE. Aliás, eu quero fazer uma correção. Quando eu editei esse vídeo lá em 2008, eu coloquei a escola, porque ele falou que ele começou a lecionar com 13 anos, numa escola isolada. E, na época, alguém tinha me dito que tinha sido no colégio Maria Montessori. E, na rua do estacionamento, na mesma rua do estacionamento da SBE, Guilherme Elienfeld, esse colégio fica ali na esquina com a Rápida que vai para o bairro. Mas, na verdade, não foi ali. A escola isolada que ele começou a lecionar ficava no bairro Alto, que naquela época era praticamente área rural. Eu tenho como Atuba. E esse personagem que foi visitá-lo de surpresa, e que ele não sabia quem era, que depois se identificou como Anísio Teixeira, que ele também não conhecia, esse é um dos maiores educadores brasileiros. Ele é o grande incentivador e precipitador do escola-novismo, da escola nova, a partir dos anos 30. A Fátima sabe melhor do que eu, porque ela é pedagoga, né? E é um grande personagem da educação brasileira. Né? E teve lá, assim, apareceu de repente, e viu o professor com 13 anos, e vocês imaginam, ele tinha na mesma sala, da primeira à quinta série, na mesma sala, ao mesmo tempo. Então, ele atendia, por filas, matérias diferentes, em níveis diferentes, para 5 turmas diferentes. Né? Imagina o desafio para um jovem de 13 anos. Mas ele tinha, evidentemente, prontidão para fazer isso. Né? E aquilo, naquela época, qualquer pessoa que tivesse a capacidade de produzir, né, de trabalhar com educação, era aproveitado, porque não se tinha, assim, não se formava muitos professores, né? Era uma outra época do país, isso foi nos anos 50, né, 1953, mais precisamente, né? Mas eu só queria contar uma historinha, assim, que para mim é inesquecível, Fátima. Desculpe estar interrompendo a tua participação. Imagina, é uma contribuição enorme. Nesse exercício medíocre que eu comecei, nós entrávamos todos ali pelo salão e íamos para a mesa, apagavam-se as luzes, né? E teve uma noite que entrou um cachorro e ninguém viu, ninguém percebeu que entrou um cachorro e ele ficou embaixo da mesa, né? E a mesa tinha aquela toalha que é longa, né? Ela cobre bem as pernas da mesa, assim, você não vê embaixo, a não ser que se abaixe, né? E o cachorro ficou ali quietinho. E apagaram-se as luzes, ficaram só aquelas luzes coloridas, né, para facilitar a concentração. E o Rui Nascimento, que era um dos médios, o outro Rui, né? O Rui Nascimento, ele fazia o chamado médium esteio, porque nós ficávamos sentados e aí tinha 3 ou 4 médios que ficavam em pé, passavam um por um fazendo um passe, né, em quem estava sentado, para sensibilizar, para produzir ali o fenômeno mediúnico, né? O processo mediúnico. E quando, daqui a pouco, o Rui Nascimento passando, ele pisou no rabo do cachorro, no pé do cachorro, e naquele silêncio, vocês imaginam, luz apagada, e o cachorro fez aquele escândalo, né? Foi algo inesquecível na nossa história da SBE. Né? O Rui Nascimento é uma pessoa que ele comparece lá aos sábados, agora não por causa da pandemia, porque ele está com alguns problemas de saúde, mas ele é uma pessoa que tem muitas histórias desse tipo na SBE.
Ele sempre foi muito espirituoso, muito engraçado, assim, uma pessoa que sempre conseguia fazer todos rirem, né? Mas essa foi uma passagem que eu me lembrei agora, e O passe forte também era dele, né? Porque sacudia o chão. ele, aquele assoalho lá O pessoal queria fazer passe com o Rui porque o passe era forte. Então, o Rui Nascimento, não é o Rui esse aqui, não né? esse Rui. Que, na verdade, eu e ele ajudávamos o Dr. Leocádio na ectoplasmia, naquela época éramos só nós dois e a dona Vera que ajudávamos logo nesse começo, né? E aí o Dr. Leocádio chamava o Ruizinho e o Ruizão, e ficou, até hoje é o Ruizão, e alguns me chamam de Ruizinho, né? Mas naquela época era Ruizinho, hoje não sou mais o Ruizinho, né? O Dr. Leocádio, para distinguir, né? Chama o Ruizinho, chama o Ruizão, e era assim que ele nos tratava, né? E acabou ficando. Mas era isso, Fátima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui a Tânia pergunta, Fátima, qual a possibilidade de retorno do atendimento público presencial ou à distância? Né? Não temos informações sobre isso. Né? Não há perspectiva ainda a curto prazo, porque nós estamos na fase de início, praticamente, da vacinação, só 14% ou 15% da população foi vacinada, enquanto não atingir um percentual mínimo que pode gerar a chamada imunidade de rebanho, eu acredito que nós não voltaremos ao presencial, porque a SBE ela tem muitas pessoas de idade, não só pessoas que vêm ao atendimento, mas os próprios médiums, né, um bom percentual dos médios da casa são pessoas que já estão na terceira idade, então tem riscos. Então, eu acredito que o presencial, no momento, nós não temos ainda uma previsão. Quanto ao atendimento à distância, já acontece em casos muito específicos, mais urgentes, as pessoas enviam o nome para o Paco, né? E ele ou coloca no livro de atendimento, que continua ativo, o livro de irradiação continua ativo, as pessoas que tiverem algum problema mandam o nome, o Paco coloca no livro, a equipe espiritual está atendendo, né? Está atendendo intensivamente, e em alguns casos muito graves, ele traz para o irmão Leocádio, para o professor Mauri, e o irmão Leocádio dita a receita e ele devolve. Nós também temos o atendimento de gabinete remoto. Algumas pessoas que precisam entram em contato conosco e nós temos alguns médiums que se disponibilizam a fazer gabinete eu acho que pelo Zoom que o pessoal está fazendo, né? O Jair Cardoso, professor Rui e Fátima, que tal nesta rica história da SBE lembrarmos, homenageando irmãos que fizeram parte, como Milton Livramento, nosso Miltinho, e tantos outros de igual importância. Pois é, o Miltinho é uma pessoa marcante na SBE. O dia que eu fui tirar a receita com o irmão Leocádio, lá em 1972, né, eu lembro do Amiltinho na porta chamando as fichas, né? Ele ficava na porta da sala do irmão Leocádio e dizia fichas de número tal a número tal, né? E ele desencarnou fazendo isso há alguns anos atrás. É uma pessoa muito... E eu convivi muito com ele, não sei se o Jair também, muito, muito simpático, muito afetivo e muito engraçado também. Sempre brincalhão, sempre brincando, né? Não era debochado, ele era brincalhão, né? O Sala também, né? Eu não sou velho, não. Eu comecei menino, mas daquela época só tenho o Rui e o professor Mauri que ainda estão encarnados. Então, todas as pessoas que naquela época participavam comigo não estão mais no polissistema material, né? Inclusive o Miltinho, que com certeza está nas frentes de trabalho junto com a equipe espiritual, com certeza. Era uma pessoa muito boa. O Miltinho, o irmão Sala, a Eugênia da Rosa, que era uma querida. Sim, inclusive o núcleo de Pinhais funciona onde era a casa dela, que ela doou para a SBE, né?
A Giovana Lucchesi, que está fazendo um comentário aqui, quando estava no grupo anexo da terça-feira, creio que 2008, 2009, houveram mini palestras organizadas pelos grupos mais avançados que faziam mini palestras e oficinas. Maravilhoso. Ela só está lembrando desse momento, né? Muito bem. Mais alguma coisa, Fátima? Não, penso que seria isso. Desculpem aí a correria para falar, mas isso era feito em 3 horas, agora é em 1h30. É. Então, tem que enxugar bem a coisa. Mas nós vamos deixar as informações mais detalhadas ali no blog. E qualquer coisa, claro, por favor, né, se houver interesse de qualquer gênero, com relação a trabalho voluntário, alguma informação de divulgação da imprensa, formas de doação, tudo isso a gente, né, podem falar conosco a qualquer tempo. Estamos às ordens. Olha, desculpe. E vamos colocar as informações para doação daí ali no blog, né? Tá. E a Renata? Não, a Nara está me lembrando aqui que a mãe dela, a dona Carmela, que ainda está encarnada, a Nádia, que mora na Austrália. Está dizendo que nós estamos na CBE desde 68. Então, não é mais só o Mauri e o Rui Nascimento, também a dona Carmela, a Nádia e a Nara. Desculpe, Nara, esqueci desse detalhe. É que naquela época eu acho que a gente participava de dias diferentes, talvez por isso, né? Eu acho que é isso, né, Fátima? É isso. Conta para o pessoal, Rui, quando você ficou quietinho, escondido para o doutor Leocádio não te achar? Você veja como o nosso expectativismo quando a gente chega na SBE, naquela época, e até hoje ainda é muito forte, a gente tem uma ideia, né, até um pouco mística do que seja a casa espírita, né? E eu tinha para mim, meu pai era espírita, eu já ouvia muito sobre espiritismo, que para ser espírita, para ser médium, a gente tinha que ter todo um preparo, todo um estudo, né, e que levaria anos. E eu estava começando muito moço, quando eu passei para o Dr. Leocádio, ele me autorizou a participar do exercício mediúnico. Eu comecei na quinta-feira à noite, né? O coordenador era o irmão, agora me fugiu o nome dele, que ele também faz muitos anos que não está na SBE. E aí veio o final do ano, a SBE entrou em férias, e o professor Mauri, naquela época, ele já viajava bastante nas férias, ele fazia atendimentos em outros lugares. Ele volta em janeiro ou fevereiro, se não me engano, e eu soube que teria uma reunião na SBE, num sábado à tarde, onde ele passaria as instruções para orientações para o ano que começava, né? E eu fui lá, alguém me avisou, eu fui junto com um colega lá. E aí ele fez uma série de orientações e informações e perguntou que eles estavam precisando de médiums para ajudar na segunda e quarta-feira no atendimento ao público. E se alguém poderia se disponibilizar a compor as equipes de segunda ou quarta-feira, né? Eu fiquei quieto, né? Eu falei, eu estou começando agora, eu estava há poucos meses, eu só daqui uns 10 anos, quem sabe, eu vou poder ajudar. Essa era a minha ideia, né? E aí ele falou, e daqui a pouco ele olhou para mim e perguntou assim, você não pode nos ajudar? E eu falei, posso, né? Posso ajudar. Poderia, né? À noite eu não teria problema. Então venha. Aí na primeira segunda-feira eu fui lá. Mas eu fui com aquela ideia, aquela sensação de que eu não devia estar lá. Eu não estou preparado, eu estou começando, eu não devia estar aqui. Aí eu pedi para... A dona Vera perguntou onde é que você pode ajudar. Eu falei, eu posso ajudar na datilografia. Lá era uma salinha que ficava num porão, naquela época, era diferente, e que eu queria me esconder do Dr. Leocádio, porque eu falei, eu acho que eu não posso estar aqui, né? E aí fui para lá. E desciam as receitas com a letra do irmão Leocádio, eram traduzidas, a gente datilografava para entregar para as pessoas, né? E
Lá pela meia-noite, a dona Vera, que auxiliava ali o doutor Leocádio, a Vera Arzu, até que tem o nome de uma sala na SBE com o nome dela, que ela já desencanou faz alguns anos, ela chegou a dizer, quem que é o Rui? Eu gelei, né? Eu falei, pronto, eu sabia que eu não devia estar aqui, né? Ela falou, doutor Leocádio quer falar contigo. Pronto, eu já saí com a perna bamba, né? Era menino, né? Então tinha uma outra concepção. E aí cheguei na sala dele, ele fechou a porta e conversou comigo, falou uma série de coisas e tal, e falou para a dona Vera, Vera, orienta ele aí, que nós já vamos começar o trabalho. Eu não sabia o que era, né? Aí desci, tem onde funcionam os gabinetes ali embaixo, onde é o gabinete do Alfeu, tinha um sofá, ele desceu, o médium sentou-se ali, né? Ele sentou-se ali com o médium, e pediu que eu ficasse ao lado, e apagou a luz, né? E falou, agora você segura no pulso dele, eu vou me afastar. Se ele perder os sentidos, você aperta o pulso, que senão eu não consigo me manifestar. Então, aí fiquei ali conversando com o Mauri, e o Mauri tinha 31 anos, por aí, nessa época, né? Era muito novo. E eu segurando no pulso dele, de repente ele apagava. E eu entrava em pânico, né? E começava a apertar o pulso dele, deve ter ficado todo roxo, porque eu não sabia, não tinha ideia do que era aquele trabalho, né? Depois ele foi me explicando. Mas foi assim a minha estreia, né? Eu me escondendo do Dr. Leocádio, achando que o Dr. Leocádio não sabia que eu estava lá, né? Só na minha ideia, né? São essas histórias que a gente tem. A Nara deve ter muita história também, né? Eu sei que a dona Carmela também deve ter muita história. 68, então estavam lá já 4 anos antes de mim. Bom, acho que é isso então, né? Agradecemos aí a participação de todos, a paciência, e contem conosco sempre. Estamos à disposição para qualquer dúvida, questionamento, sugestão. Ficamos por aqui. Então, boa tarde a todos. Obrigado pela atenção.